Thomas Jefferson pegou os evangelhos, tirou os milagres de Jesus e os relatos que alegavam sua divindade, e fez um novo livro chamado de Ensinamentos de Jesus de Nazaré. Esses homens compreendiam que há diferença entre ser americano e ser cristão. Como este país é uma nação cristã... E aquela terra, senhoras e senhores, é sagrada para a cultura índia, como a igreja é para a cristã. O que achariam de linhas de alta tensão cruzando o seu local de adoração? Por favor, pensem nisso. O ideal seria não haver a doutrina de inferno eterno, nem as pessoas serem agredidas criminosamente. O cristianismo contribuiu para aqueles crescimentos nos Estados Unidos, mas isso não muda o fato de ter uma teologia mitológica. Muitos cristãos também veem desse modo. Um grande motivo pelo qual a maioria dos americanos acredita na divindade mitológica judaico-cristã é o que se chama de selvageria. We got people on welfare that's got enough faith to make $1,000 vow and paying it. What I'm about to say is revelation. I got it on DVD and I have it on DVD and you need to get this. Hallelujah. Hallelujah. Os outros estão vendendo aquela certeza. Eu não. Meu produto é a dúvida. Paulo de Tarso não viu Jesus e, conforme alguns pesquisadores, os autores dos evangelhos também não o viram. Como que os profetas podem ter dito coisas sobre Jesus que aconteceram? Os autores do Novo Testamento leram o Velho Testamento e fizeram as ditas profecias se ajustarem. Dr. Collins, você é um cientista brilhante. Líder do projeto Genoma Humano. É estarrecedor que você seja religioso. Um dos poucos cientistas famosos que também é religioso. Todos sabemos que os textos não combinam, claro. Esperava que combinassem? Fico surpreso que coisas tão importantes para a história como o nascimento virginal não constam nos 4 evangelhos. Você não esperaria por esse tipo de discordância quando pensa no modo como estes documentos foram criados? I'm gonna vote Bible. It's time for God's people to come out of the closets, out of the churches, and change America. Unless you and I do what God wants us to do, he'll go to some other country. God forgive America. I would probably have to say yes, that the Constitution established the United States of America as a Christian nation. We have, of course, in God we trust on our money. The Senate will come to order. The chaplain will lead the Senate in prayer. Você acredita que Jonas tenha vivido dentro de um grande peixe por 3 dias? Sim, milagrosamente. Este homem passou 30 segundos na boca de uma baleia. O conto mitológico, que diz que Jonas passou 3 dias dentro de um grande peixe, talvez possa ter recebido alguma influência de algo do tipo. Muitos argumentam que o fato de o conto de Noé e o de Jonas não estarem em coerência com aqueles estudos científicos não significa que não tenham acontecido. Eu os considero mitológicos. Noé teria de levar na arca variedades de micro-organismos que não sobreviveriam. O fato de você não acreditar em milagres não significa que eles não existam. É claro que eu não acredito. Eu não tenho mais 10 anos de idade. Eu vivo uma vida de milagres. Você vive uma vida com o mesmo tipo de coincidência mundana que acontece com todo mundo. Você falou sobre uma chuva de água, não uma chuva de dólares. Deus não é tão ocupado que não possa gastar tempo ouvindo você quando você quer falar com ele. Sua tolerância a milagres é muito baixa. God hates fags. The Constitution does not grant to homosexuals a right to perform sodomy. Don't hate them. God hates them. Muitos religiosos acham que quem está com a verdade naquele debate pode definir quem Deus é e que tipo de liberdade ele queria que tivéssemos, mas há outro debate relativo e ainda outro sobre a existência de Deus. Em uma das discussões, estou do lado daqueles que consideram que a divindade da Bíblia seja mitológica. A maioria dos cientistas está desse lado. Se eu disser que a urina é liberada pela uretra, na busca por criticar o argumento de que o ânus não pode ser considerado um órgão sexual, talvez surja mais um debate sobre a relação da uretra com o mais sobre anatomia. Não existe gene gay. E você também descobriu o gene gay? Sim, sou um monge franciscano e acredito que se uma pessoa nasce homossexual, que seja feliz assim. Porque a fé é boa. A fé tem um modo de abrandar as pessoas. Um estudo recente descobriu que entre 32 países estudados, mais pessoas neste país duvidam da evolução do que em qualquer outro país, exceto a Turquia. Você acredita na evolução? Bem, eu não sei. Preocupa-me o fato de que as pessoas que governam o meu país acreditam numa serpente falante. Mas não é preciso fazer um teste de QI para ser senador.
Acreditar que o mundo vai acabar a qualquer momento não drena a motivação das pessoas para melhorar a vida na Terra? Chamamos aqui de salão principal. Imediatamente as pessoas veem dinossauros e pessoas juntas. Bem diferente da ideia evolucionista de que os dinossauros se extinguiram por volta de 70 milhões de anos e por isso não viveram com humanos. Is someone talking about me? Teria de haver, nessas questões, uma enorme conspiração entre as diversas disciplinas dos diversos países para chegar a tal consenso. Muitos religiosos acreditam que a Terra tem 5.000 anos. João Paulo II disse que a evolução no sentido neodarwinista não é mais uma hipótese. E o maior precursor da teoria do Big Bang era um padre. Por que você considera importante para a sua salvação provar que o homem coexistiu com os dinossauros? Se a parte que diz que Deus fez os animais e o homem no mesmo dia não for verdade, então por que acreditar em outro trecho da Bíblia? Como poderia haver qualquer ciência moderna na Bíblia? Não há. Os dois períodos históricos estão separados. As escrituras não ensinam ciência. É muito difícil para mim aceitar uma interpretação literal ou uma abordagem fundamentalista da crença religiosa. A crença no inferno eterno é coisa dos católicos antigos. Essa é a doutrina padrão que ensinam para as crianças. Mas essa doutrina já não é mais aplicável. Acabou. Não é justo. Você é um padre dissidente. Adoram o que não veem. Uma virgem. Você nem me conhece e afirma que eu sinto esse vazio do tamanho de Deus a ser preenchido. Considero que o não ter outro Deus diante de mim não seja ético. Perante a crença em um Deus que era adorado através de sacrifício humano, esses mandamentos contribuíram para algo bom. Entretanto, referente a essa questão, existe também uma visão distorcida sobre alguns povos vizinhos de Israel. Conheço pessoas que superaram o ciúme obsessivo que dirá Deus. O autor do mandamento considerava que alguém poderia escolher ter outra deidade distante da divindade que adoravam, ou qualquer lugar seria considerado por ele como diante da divindade. Observando os ensinamentos de Jesus, ele ensinava a perdoar, e ele também disse: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, secará e será ajuntado e lançado ao fogo. Isaías, para exemplificar, fala sobre ajudar o órfão e critica aquilo que considerava selvageria. Nele, tem crenças que aquele povo considerava como verdades absolutas. Ele expressa coisas que são vistas como boas e muitas que são vistas como ruins. A pergunta é: a pregação sobre perdão é um aspecto bom? Faremos um vídeo sobre a noção de dar o dedinho e sobre o conceito de perdão, e deixaremos um link para ele na descrição. Conceito de perdão foi projetado ao desenvolver concepção sobre Deus. Se tem uma coisa que eu gosto menos do que essas ditas profecias, são as profecias autorrealizáveis. Quando o Apocalipse foi escrito, somente Deus tinha o poder para acabar com o mundo. Mas agora o homem também tem. Honestamente, acredito que a religião é prejudicial ao progresso da humanidade. Eu acho que qualquer experiência religiosa é prejudicial ao ser humano. Um dia para Deus é como 1000 anos. Você diz que aquelas coisas são inventadas. E se você estiver errado? E se você estiver errado? Xenu brought us here 75 million years ago, stacked us around volcanoes, and blew them up with an H-bomb. Have to rid yourself of the implants from the extraterrestrial dictators. Meet the Mormon. The father, who's a physical man with a body of flesh and bones, probably about 6 feet tall, lives on a place called Kolob, had sexual relations with Mary. Remember, he's a man. Quando você lê a doutrina dos pactos, você lê a autobiografia de Joseph Smith. Relata que Jesus Cristo disse a ele que toda outra crença na Terra é uma abominação. Isso não é uma opinião muito ecumênica. According to the Book of Mormon, after his resurrection, Jesus came to the Americas to preach to the Indians. O Jardim do Éden estava localizado em Missouri, conforme uma crença mormon. E a Nova Jerusalém será lá. One must stand at the final judgment before Joseph Smith, Jesus and Elohim. Dr. Andrew, prazer em conhecê-lo. Finalmente conheci alguém que estudou neuroteologia. Como o cérebro funciona durante uma experiência religiosa? Vemos um monte de cores que nos indicam quais atividades estão acontecendo no cérebro. O que descobrimos é que há mudanças bem específicas quando as pessoas estão meditando, rezando ou falando em língua estranha, como foi o caso em nosso estudo. Mas eles apenas balbuciam.
Eles não estão falando uma língua de verdade, mas isso ocorre. I love you. Yabba dabba doo, I love you. Dispatcher, ask, why did you do this? I was told to. Who told you? God. Anyone who doesn't believe in me is miserable. Jesus teve uma esposa, e depois de sua morte, a sua linhagem continuou em países como a França e a Espanha, e da Espanha a Porto Rico. Você acredita em demônios? Não. Se Deus quisesse se comunicar com o mundo, ele é onipotente e poderia simplesmente falar com todo mundo. Parece que Deus sempre escolhe um profeta em particular e diz para ele: você é um profeta. Vai contar para o resto do mundo. Lord, what shall I do? Said, o que acontece com meu sobrinho Muhammad? Ele estava sozinho e de repente apareceu o anjo Gabriel. Once again, the Lord had spoken to Joseph Smith as he had to Adam, Abraham, Moses, Paul and others. Não há nenhum dogma, certo? Vocês não dizem que vão salvar almas ou têm rituais. Existe tensão com a comunidade muçulmana? Eles são fundamentalistas religiosos e já mataram Theo Van Gogh. É onde Theo Van Gogh foi assassinado? Sim. Ele era um cineasta holandês. Fez um filme de 10 minutos que foi considerado muito ofensivo para os muçulmanos. Allah, you say that men are the protectors and maintainers of women because you have given the one more strength than the other. I feel at least once a week the strength of my husband's fist on my face. Não quero visão errada dos muçulmanos como sendo pessoas que matam quando não gostam de algo que é dito, porque isso não é verdade. Eu posso entrar porque sou muçulmano. Achei que só alguém com sua fé tivesse permissão para fazer isso. Não, somos tolerantes e permitimos que um não muçulmano entre para dar uma olhada, para dar um passeio rápido ou fazer perguntas. Ele está nervoso porque você está falando comigo? Sim. Os muçulmanos acreditam que essa pedra veio do paraíso. Ela pode ser um meteoro? Essa é a pedra de Deus. Islã significa paz. Ainda assim está envolvido em guerras e violência? É tudo ação política. Não tem nada a ver com a religião? Não. Ação política. Existem passagens que incitam o ódio contra os infiéis? Não. Eu explico as passagens na medida em que elas surgiram no mundo. Os muçulmanos eram imperialistas no século após a morte de Maomé. Conquistaram boa parte do mundo conhecido em um século. Você chama isso de conquistar. Eu acho que estavam buscando difundir o islamismo, mas eles não faziam isso cantando Kumbaya. Much about politics, but I'll vote for President Bush because in the name of Jesus, you be made whole by the power of God. Take his check and send it in. Isn't an easy religion. Você concorda que mesmo que 1 bilhão de pessoas acreditem em algo, isso ainda pode ser ridículo? Sim, é claro.